Fala, meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez com mais um vídeo. Hoje eu tô muito feliz, porque eu quero compartilhar com vocês algo que pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida e como tem mudado a vida de várias pessoas que chegam até mim perguntando sobre o assunto e vários alunos também. Gente, é muito importante esse assunto e eu acredito muito no potencial desse vídeo, muito mesmo, e eu acredito que pode muito mudar você, a sua mentalidade, mudar a sua musicalidade principalmente. Então eu quero pedir para você, se você começou a assistir esse vídeo, dá um pause, pega um papel e uma caneta ou um lápis para anotar as coisas que eu vou te falar, porque são muito importantes e ninguém fala disso. Talvez seja a parte mais importante do seu timbre e a gente gasta tanto dinheiro. Essa semana, e eu estou fazendo esse vídeo inclusive por causa disso, um aluno meu me mandou um vídeo do John Mayer comentando com algumas pessoas no um show dele, alguma coisa assim, e ele falava de uma forma um pouco mais simples, porque ele estava falando de pedais para pessoas que não entendiam de equipamentos, pessoas que naturalmente não eram guitarristas, e ele a palavra dele era mais ou menos assim, tá? Resumindo para vocês, eu estou aqui com um pedal. E para vocês que não sabem, pedal é algo que guitarrista ama, porque isso aqui ajuda muito a gente a criar os nossos timbres, às vezes aguça até a nossa criatividade, né? Coisas nesse sentido. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa: todo guitarrista é aficionado em pedal, a maioria deles, né? É aficionado em pedal e vive de comprar pedal, de trocar pedal, compra equipamento, troca equipamento. E eu comecei com esse pedal aqui. Esse pedal para mim é o meu preferido, porque somente com ele eu fiz uma música, e a partir do dinheiro que essa música me rendeu foi que eu comecei a comprar outros pedais, né? Ele fala isso num tom de brincadeira, do tipo assim: todo guitarrista vive gastando dinheiro e não ganhando nada, e que é uma realidade, né? E eu não, eu gastei dinheiro com utilizei, fiz uma música e a música me rendeu um dinheiro para, né? Ele falou de uma forma mais empresarial, vamos dizer assim, né, sobre o mesmo assunto. E existem, gente, 3 pilares no timbre, e aí eu vou fazer a ligação disso com o que eu vou falar para vocês agora, que é muito importante. O primeiro pilar é realmente o equipamento, o que você tem, né? O segundo pilar seria o conhecimento tanto do equipamento que você tem, quanto do timbre que você quer chegar, tá? Um exemplo: você tem o equipamento, você tem uma curva de aprendizagem dele. Quanto maior é o seu conhecimento sobre o seu equipamento, maior vai ser as chances de você conseguir timbres bons e mais rápido também, né? E tempo é dinheiro, né? Hoje em dia. Então, você tem essa curva de aprendizagem de conhecimento do equipamento e também tem as suas influências. O que você escuta, que tipo de som de guitarra você gosta e que você quer. E o terceiro ponto é o que vai ser tratado nesse vídeo, que é muito mais uma expansão de mente, que é uma parte de conhecimento com uma parte de, vamos dizer assim, de vivência daquilo que você quer e de onde você quer chegar. E muita gente não olha para isso e não estuda isso, porque isso não é ensinado, tá? Então, se eu pudesse, por exemplo, te dar um conselho nesse vídeo, um conselho em relação ao seu timbre, é o seguinte: coloca isso na sua cabeça, o timbre começa no seu dedo. O timbre começa em você. Você é a parte mais importante do seu timbre. Isso frustra muitos guitarristas, porque a gente ama equipamento. Me frustra também, porque eu amo o equipamento. Mas isso foi algo que eu comecei a mudar e transitar na minha vida, que era assim: eu pegava um equipamento, né, e aí eu exauria ele, né? Eu entrava nele em exaustão. Essa curva de aprendizagem, por exemplo, de conhecimento do equipamento, era a primeira coisa que eu pegava e falava: cara, eu vou fazer um manual aqui de cabo a rabo, porque eu preciso saber tudo desse equipamento. Essa é a primeira coisa que eu fazia. Enquanto eu não terminasse isso, eu não trocava de equipamento, né? Então, você tem a parte de conhecimento, curva de aprendizagem, e aí você começa realmente a criar timbres que vão te satisfazer e timbres que são de verdade nesse equipamento que você tem, tá? Então não troque de equipamento, principalmente se você estiver assistindo esse vídeo, porque você vai aprender coisas muito importantes, tá? Então,
você e várias pessoas às vezes chegam, Márcio, o que que eu compro? Márcio, como que eu faço um timbre bom? Márcio, o que que eu faço? Gente, compra, sabe o que? Pegada. O timbre, ele de fato é pedal, mais guitarra, mais amplificador, e isso é muito importante, mas quem vai assinar isso tudo é você. Então, existem 5 pontos aqui que eu acho que eles são definitivos para você conseguir transferir esse timbre, né? Para você conseguir fazer o equipamento da guitarra, né? O pedal, a guitarra, o amplificador, a palheta, enfim, tudo, as cordas, funcionarem bem. A forma com que você encosta no seu instrumento, a forma com que você segura e a forma com que você toca ele é o que vai definir se seu timbre realmente vai ser bom ou não vai ser bom. E para isso, eu vou te falar com todas as letras. Claro que importa o equipamento, mas o equipamento vai importar muito, 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 muito pouco. A gente tá cansado de ver guitarristas com pedal de R$1.500, um pedalzinho de overdrive de R$1.500, tirar som ruim desse overdrive, e cansado de ver guitarristas com um pedal de R$70 de overdrive, de R$110 de overdrive, né? Pure Sky, quem diga, que tá aí no set de uma galera, tirando som bom com o Pure Sky. Então anota esses 4 pontos que eu vou te falar agora: ataque, dinâmica, sustain e clareza. Esses 4 pontos aqui, eles vão fazer você definir principalmente na forma com que você toca, né? Até mesmo como um overdrive e uma distorção vão responder, né? Vão funcionar, eles estão ligados à forma com que você toca. Então fica muito ligado, porque o som, ele tem propriedades. E a gente estuda as propriedades do som, certo? O som, ele tem intensidade, ele tem velocidade, ele tem forma e ele tem textura. E todas essas 4 propriedades do som, elas estão ligadas à forma com que você está tocando. Se você não tocar da forma correta, não vai sair timbre bom, não vai sair som bom. Então o dedo, ele é de fato o pedal mais barato que você pode ter. Você consegue abrir e fechar o seu som com a forma com que a sua palheta está atacando, com a força, de acordo com a força com que você toca. A posição, por exemplo, em que você está tocando, e anota aí, posição, tá? Você tem no braço a extensão, né, das cordas no braço da guitarra. Se você toca muito perto da ponte, esse som ele vai sair um pouco mais estridente, um pouco mais aberto, e é longe de ser o ideal. Se você toca no meio das cordas ali, que seria, vamos pôr 12ª casa, ou perto ali, vamos pôr no final do braço. Se você toca ali no final do braço, esse som ele vai sair um pouco mais cheio e com um pouco mais de corpo. Mas você precisa realmente de um meio termo. Hoje em dia, vou até mostrar na guitarra para vocês. Hoje em dia, a maior parte dos guitarristas tocam nessa região aqui. Por quê? Pra cá fica, antigamente, né, acreditava-se que tocar aqui era melhor, tá? Hoje em dia a galera toca mais por aqui. Aqui a gente tem clareza, aqui o som não embola, não fica, sabe, meio emboladão. E é a parte que você vai tocar e não vai atrapalhar também aqui os seus dedos, né? Já que se você tocar aqui, por exemplo, vai atrapalhar um pouco a questão do braço da guitarra, e o som também não vai ser muito legal. Então aqui você consegue bons ataques e uma boa clareza da nota. Então a região mais tocada seria aqui em volta desses 2 captadores para quem tem uma Stratocaster. Tá? Só para ficar bem claro para vocês. A dinâmica, a força com que você toca as cordas, com que você bate nas cordas, vai definir muito sobre seu timbre também. E aí a gente tem que começar a criar processos quando a gente vai tirar uma música ou quando a gente vai tocar uma música, de identificação da melhor forma de você tocar isso, qual a força necessária ou a melhor força para você utilizar, e isso aí você já tem que colocar, incorporar nos seus treinos, porque quando você vai tocar ao vivo é muito mais comum a gente tocar mais forte do que o normal, e quando você treina já numa força razoável, você acaba acostumando com aquilo, e em algum momento o seu ao vivo vai ser igual ao que você está estudando e vai ficar melhor, cada vez melhor. Então a dinâmica com que você coloca na força com que você está tocando, ela tem que ser, ela não pode ser imutável, mas ela tem que ser um variável que você consegue dar intensidade para partes importantes, que você consegue tirar intensidade de partes
que às vezes é para você ficar mais tranquilo. Tá muito famoso agora, tem um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui para vocês, de um violoncelista tocando e um maestro ensinando para ele como tocar, né, aquela determinada música. E uma observação: todas as dicas que o maestro dá pro violoncelista não tem nada de técnica, tem tudo de dinâmica, né? Que também é técnica, mas tem tudo de dinâmica, é só dinâmica. Ele, cara, essa parte aqui, o seu braço fricciona porque ela é uma parte que a música tá assim, tá sofrida e tal. E aí depois ele fala, aqui é um descanso, você vê que as notas elas não são importantes, você tem que só... E deixa soar, deixa tranquilo. E é exatamente isso, entendeu? Quando a gente vê um cara... eu vi um vídeo essa semana muito interessante. Um cara fazendo uma análise do Matheus Assato tocando e o porquê que o som dele chega tão bonito nos vídeos. E aí o cara tava falando sobre a mistura que ele faz. Olha que interessante, cara. Do som, ele não grava a guitarra pura, em linha. Como a gente grava aqui, como eu gravo vários vídeos pra vocês. Ele não grava a guitarra pura em linha. Ele põe a guitarra pura, mas ele microfona o ambiente. Então ele tem o som da guitarra ambiente, tanto da guitarra ambiente quanto da palheta dele friccionando as cordas, sabe? Fazendo prá nas cordas, a gente ouve aquele barulho, aqueles estalos da corda do Matheus Assato também, e isso torna o timbre dele muito mais, cara, a dinâmica dele tá ali. E é muito legal isso, tá? E a outra coisa que você precisa ficar atento, além da dinâmica, posição, o ataque, é a mão esquerda. Como que você sabia que a mão esquerda, você tem um lugar, tem muita gente que não sabe disso, vou mostrar pra vocês. Existe um lugar ideal para você apertar a casa. Por exemplo, tem muita gente que aperta a casa aqui atrás. A casa ela é para ser apertada perto, mais perto possível do traste. Olha só, isso aqui é o lugar certo de apertar uma casa. Ó. Isso aqui é o lugar certo. Ó, Sol maior. Tá vendo? A maioria dos dedos eles estão bem próximos ao traste. No violão a gente reconhece muito isso. Quanto mais para trás a gente põe o dedo, mais, por exemplo, com a mesma força aqui, ó. Não vai dar para vocês verem, mas está trastejando. Aqui não tá. Aqui tá. Aqui não tá. E não só isso, se você aperta muito forte, você desafina a guitarra. Ela tem uma força específica para ser apertada. Então se você aperta muito forte, vai sair um som desafinado. Se você toca no lugar errado, se você... Enfim. E a mão esquerda também, você consegue... utilizar de técnicas, principalmente para quem está iniciando ou para quem quer melhorar o timbre. A técnica de vibrato, ela vai ser uma das mais importantes, porque ela vai dar todo o tchan do seu timbre, né, do seu toque. Então comece a ficar atento também com a sua mão esquerda, porque isso vai definir afinação, sustain, vibrato e várias outras coisas que vão te ajudar a deixar um timbre um pouquinho melhor. A gente tem que parar de se preocupar tanto com o nosso equipamento, é que nem quem trabalha com câmera, com filmagem, vai entender bem o que eu tô falando. Você tem uma lente de R$5.000 na mão de um cara que não sabe usar uma câmera, ele não vai saber a iluminação certa para usar aquela lente, aonde ele vai utilizar, como que ele vai utilizar aquilo da melhor forma, posicionamento, enquadramento, não vai adiantar nada, a foto vai ficar ruim do mesmo jeito. E é a mesma coisa na música, sabe? Se você tem um equipamento muito caro, mas você tá tocando ele não da melhor forma, isso aí não vai soar tão bem, tá? Então tem 5 itens aqui que a gente precisa ficar muito atentos, que é o controle da dinâmica, que seria a variação da força, a mudança de região da paletada, dependendo da música, e também os testes que você precisa fazer de acordo com a força também que você vai tocar e no lugar que você quer tocar, o trabalho com o vibrato, a consistência com cada nota, com cada ataque, né, que você vai dar. A música ela vai ter várias partes e você ter essa consistência, você saber atacar na hora que tem que atacar, deixar mais suave na hora que tem que ser mais suave, etc. E também a palhetada com metrônomo. Por que palhetada com metrônomo? Por que é importante você estudar palhetada com metrônomo, né? Isso vai
vai te trazer definição e clareza nas notas. É simples assim. Não tem como você ter definição e clareza, você treinar bastante e não sei o que, só tocando música, tirando solo, e você ter definição e clareza nos seus solos inteiros, sabe assim? A não ser que você seja um cara mesmo, um guru da guitarra. Mas se você quer realmente ter uma consistência maior nos seus treinos, o treino com metrônomo vai te trazer isso da melhor forma, porque sua técnica ela vai ficar boa e é o que traz a consistência, a definição e a clareza em um timbre seria a sua técnica. Não tem jeito. Então, tecnicamente, precisamos também está em constante melhoria. Beleza? Eu espero que todas essas dicas, que esse vídeo aqui tenha te ajudado demais, porque esse vídeo mudou a minha vida. Esse vídeo não, né? Porque esse vídeo está sendo gravado agora. Mas esse assunto, né? Essas ideias aqui que eu passo para meus alunos mudou a minha vida, mudou minha perspectiva de timbre. E uma dica que eu posso te dar aqui, final, seria não troque o seu equipamento antes de você trabalhar todas as outras coisas que eu te falei aqui, que seria tudo isso que eu falei, da questão de timbre, da dinâmica, da forma com que você toca, seria o seu conhecimento sobre o seu equipamento, é muito importante, e você ter muito claro as suas influências, as coisas que você escuta, para que você possa chegar cada vez mais perto do timbre que você quer, ou dos timbres que você gosta de fato de ouvir. Isso é muito importante, beleza? Espero de coração que eu tenha ajudado vocês, como eu tenho visto aqui que várias pessoas têm sido ajudadas. Esse vídeo foi a ideia de um aluno e de perguntas também, dessa ideia também do vídeo que me mandaram, do Diomer. Então, espero que seja aí um assunto que agrade vocês. Um grande abraço, não esquece de deixar seu like aí, claro, e se inscreve no canal. Falou, valeu!